Fala pessoal, vamos fazer uma revisão de cilindro aqui, rapidaço, só para a gente matar. Então o cilindro a gente sabe que já envolve uma coisa mais arredondada, já tem aquelas coisas que não são mais retas, do tipo perpendiculares, do tipo 90 graus. Então vai começar a ficar parecer ali que não vão ter medidas totalmente exatas, porque toda vez que a gente tem alguma coisa arredondada, uma válvula, uma coisa assim, sempre vai falhar em algum lugar que a gente vai calcular a área, o volume, mas o cilindro está mexendo com isso. O cilindro lembra muito um prisma, porque o prisma, a ideia de um prisma é sempre ficar repetindo a base. Sua base vai vindo, subindo e sempre vai ser igual. A ideia do prisma, a ideia do cilindro também é a mesma, porém a sua base aqui é uma circunferência. Isso faz com que você não tenha vértice. O vértice depende dessa pontinha, né, dessas coisas de medida. Aqui não vai ter. Então nessa coisa do cilindro aqui é essa diferenciação. Mas o cilindro ele vai basicamente mexer com a sua circunferência. E circunferência, quando você sabe o raio da circunferência, você tem todas as informações que você precisa dela. Tudo está em função do raio. Aqui a gente vai mexer, pensar que eu tenho um cilindro reto, bonitinho, em que eu tenho a altura aqui, em que essa reta é perpendicular ao plano aqui da base. Então, dado isso aqui, a gente já mata tudo de um cilindro. Eu não preciso encontrar relações nenhuma. Se eu quero calcular o volume de um cilindro, eu vou pegar a ideia que eu tenho que repetir um monte de bases, princípio lá de Cavalieri. Então, eu pego a área da base aqui, vezes a altura. Só que é mais legalzinho porque como a base sempre é igual, porque num prisma a base pode ir mudando. Aqui é sempre igual, eu posso padronizar. A área da base e a área da base e a área de toda a circunferência é dado por π R2. Lembrando que o π, lembra, não é um número exato, isso faz com que eu tenha números, não tenha uma conta exatamente igual, exatamente fechada. É interessante porque circunferência não dá para exatamente você medir ela. A área e o tanto de tinta que você tem que usar. Então aqui é PR2 vezes a altura, PR2H, fica até mais gostosinho de decorar. Não precisa, mas é área da base vezes a altura, porém PR2H é bonitinho. Então, dado isso aqui. Aí eu quero calcular a área. Então tá, para calcular a área aqui, vamos para a área total, eu tenho que lembrar que eu tenho uma base aqui. Na verdade eu tenho duas bases, né? Eu tenho tanto o chão quanto a tampa. Lembrando que se eu estou mexendo naquele contexto em que eu não estou mexendo assim, retira a tampa, a garrafinha está sem tampa, coisa assim, você não vai contar com essa parte. Mas se eu estou falando de um cilindro normal, sabe, um parafuso, estou mexendo aqui com cano, um cano é vazado, né? Mas um trem preenchido aqui, se você tem duas bases aqui. Mais a área lateral. A diferenciaçãozinha aqui está nessa área lateral. Se eu cortar aqui, planificar, que é o comum que a gente costuma fazer com figuras geométricas, se eu planifico, eu tenho aqui duas bases, uma para cima e outra para baixo. Nessa planificação, eu tenho aqui como se fosse uma folha inteira. Uma folha inteira que eu faço para fazer essa coisa redonda aqui. Essa parte de baixo aqui, ela está proporcional a como se eu tivesse pegado essa circunferência, cortado e esticado ela. Ou seja, essa parte toda faz o papel do comprimento de uma circunferência. O comprimento de uma circunferência é 2πr. Não confunda. Se eu estou mexendo com a circunferência aqui, que só depende do raio, a área dela, ou seja, preencher ela toda é πr2 e o comprimento, que é a bordinha dela, tanto de borda que eu usei, o comprimento é 2πr. Tá? São duas coisas diferentes. Então aqui é 2πr porque é como se eu tivesse cortado esse comprimento e aqui está fazendo a altura, o papel da altura do seu cilindro. Então se eu estou mexendo com a área lateral, que é isso tudo aqui, é base vezes altura. Então a área lateral funciona como 2πrh. Normalmente eu chamo de Rzinho. Então 2πrh. 2πrh é a sua área lateral, que é o que dá uma diferenciação ali. Mas no mais é só isso aqui, eu não preciso calcular mais nada. Sabendo o raio e a altura, eu sei tudo. Sabendo com essas formulazinhas. Talvez o cilindro equilátero, é bom lembrar que o cilindro equilátero eu tenho aqui, olha, um plano, quando eu secciono ele aqui e pum, cortei. E eu vou te mostrar que isso aqui, a face que vai estar direcionado para você, é um quadrado. Se é um quadrado, aqui eu chamo de altura. E lembrando que isso tudo aqui é o diâmetro do meu cilindro. Então, meu diâmetro e minha altura elas são iguais, já que é um quadrado, né? Então, é um caso específico em que eu tenho um cilindro equilátero. Talvez eu cobre, talvez não cobre, talvez chegue, né? E por último, eu tenho aqui um sólido de revolução. Sólido de revolução é quando eu tenho aqui, olha, uma referência de um eixo. E eu estou dando uma figura aqui, plana, um retângulo, sempre um retângulo, pode ser um quadrado, mas ou um retângulo, em que eu vou girá-lo em torno de algum eixo. Então eu giro, por exemplo, em torno daqui, e ao girar em torno daqui, eu formo um cilindro. Não forma? Forma, né? Forma.
Então eu giro e formo o cilindro, obtive a figura que eu quero, calculo o volume dele, mas isso tudo estava em função dos valores iniciais que eu te dei nessa figura. Então isso aqui, por exemplo, aqui é o raio e aqui é a altura. Isso porque eu girei em torno do eixo Y, por exemplo. Poderia ter girado em torno do eixo X. Poderia ter girado para baixo. Aí a história mudava. Quando eu giro aqui para baixo, em torno disso aqui, olha, isso aqui está fazendo o papel do raio e isso aqui está fazendo o papel da altura. A história muda um pouquinho. Volume, área, essas coisas mudam também. Mas é o que a gente chama de sólido de revolução. Eu posso querer inventar moda também, fazer um exercício do tipo assim, olha. Vamos supor que eu tenho uma peça lá, uma ferramenta, um cano, alguma coisa assim, que tem uma espessura significativa. Ou seja, eu tenho aqui uma borda interessante aqui. Essa parte toda, é até feio na verdade, né? Tem que pensar que é assim o desenho. Essa parte toda aqui, uma rosquinha, uma coisa assim, se eu quisesse fazer uma rosquinha, ela estaria um pouco mais assim. Mas é uma rosquinha mais reta, né? Fingindo que é um cilindro. Uma coisa mais assim, só para te falar que essa espessura dela, essa carne dela aqui é importante. Já que essa carne dela é importante, ela tem um volume ali que normalmente é o que eu quero achar. Então o que eu posso pensar? Eu posso pensar que eu tenho um cilindrão, que é o que envolve em volta, como se fosse um cilindrão maciço, retirado aqui, olha, o cilindro que está no meio. A muiuca aqui, ó, o miolo. Então se eu pego o cilindrão e retiro a miúca aqui, sobra para mim a borda, sobra para mim essa parte da rosquinha que eu preciso, desse dano que eu quero. Isso aí está relacionado com os seus raios. Aqui eu te dou um raiozão e aqui eu te dou um raiozinho de alguma forma, de alguma coisa. Posso até te dar a espessura desse trem aqui, mas aí você tem que tirar essa relação. Então sempre vai ser o quê? O volume do cilindro maior menos o volume da meiuca lá, o volume do meio, do buraco, que está sobrando lá. Para falar o volume da parte de fora. Beleza? Então, cilindro, é isso aqui, não tem segredo. A gente vai mexer muito com isso aqui e nada além disso aqui. No máximo, não. Só isso aqui. Então, fechou então?